Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Bob Esponja com foco no Lula Molusco. E eu não sei porquê, mas os episódios com foco nele são sempre os mais profundos. Talvez por ele ser quem ele é, o personagem mais humano ali do desenho, mais sentimental também, e o mais horrível, chato e idiota. Tô brincando, ele é legal. Nessa análise a gente vai se aprofundar nas paranoias e da culpa. Enfim, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Lula Molusco reclamando que é domingo e que o seu siriguejo não deixa eles folgarem nem naquele dia, onde não aparecem muitas pessoas para consumirem o tal hambúrguer de siri. Só que um pequeno acidente acontece e ele deixa algumas moedas caírem no chão. E por ser uma espécie de chupatinhas do mar, o siriguejo fica desesperado e corre para pegá-las e lavá-las. Só que por acidente ele acaba perdendo os braços. Sim, os braços. A gente também não pode esquecer que isso aqui é um desenho infantil, né? Depois de ser levado pro hospital, porque ele deixou os braços no ralo da pia e tomou um monte de cacete na cabeça, ele deixou o Lula Molusco cuidando do restaurante só por aquele dia. Só que por ele estar querendo uma folguinha, ele deixou o Bob Esponja cuidando de tudo e mente pra ele. E guardem isso, é importante na cabeça a concepção de que ele mentiu pro Bob Esponja. Se eu vou cuidar da caixa registradora e da chapa, o que você vai fazer? Eu tenho que cuidar de uns importantes afazeres de chefe. Até mais tarde. Depois disso, o Bob fica sozinho trabalhando enquanto o Lula Molusco vai viver a folga dele. Eu acho que me sinto meio mal pelo pobre do Bob Esponja, completamente sozinho. Isso passa. Aqui a gente já começa a ver os indícios da culpa tomando conta dele. A culpa de algo que ele sabe que fez de errado, por mais que ele queira sentir o prazer de ter a folga. Ele ainda sente a culpa por ter usado o colega de trabalho dele. E a partir dessa culpa, ele cria uma paranoia na mente dele, uma paranoia de que o Bob Esponja não saberia dar o troco pros clientes. Então ele volta correndo pra lá pra ensinar ele a fazer o troco. Chegando lá, ele vê que tá tudo normal e que o Bob Esponja domina perfeitamente bem a habilidade de contar matematicamente. Ele é, na verdade, melhor que eu. Em seguida, ele cria uma paranoia a partir do pensamento de que o Bob Esponja não vai receber nenhum cliente, vai ficar entediado com isso. Vai acabar fazendo uma zona por estar entediado. E essa aqui é literalmente uma das melhores cenas desse episódio. Tô entediado. No meio do caminho ele percebe que é loucura aquele pensamento, só que logo após isso surge um caminhão de bombeiros e ele acha que tá indo pro Siri Cascudo. E essa é uma das coisas que a forma mais sutil de paranoia faz com a nossa mente. Ela transforma qualquer coisa em um motivo que você tá projetando. O Lula Molusco projeta a culpa dele no Bob Esponja. A partir dessa projeção, ele acha que por não estar lá, o Bob Esponja vai fazer alguma merda. E é isso que a gente chama de paranoia. Recentemente eu fui mais fundo a investigar o que seria a paranoia de fato. E eu cheguei à conclusão de que a paranoia é formada a partir de alguma situação que aconteceu e essa situação te gerou algum trauma, seja esse trauma culpa sua ou de outra pessoa. Mas a situação pode não gerar apenas trauma, pode nem ter sido uma situação de verdade, pode ter sido um pequeno pensamento que tomou tamanho e conquistou a sua mente, e de forma irracional você passou a acreditar mais naquilo. Mas para economizar palavras, eu vou resumir o que eu chamo de situação a trauma. E por você ter esse trauma, você projeta a pior forma dele em outras situações de incerteza. Ou seja, o seu pensamento fica enviesado por aquele trauma, por aquela ideia que você acredita ter chance de acontecer na realidade. E por estar enviesado, você vai projetar aquele seu pensamento em qualquer situação de incerteza. É tipo quando vemos o escuro depois de consumirmos algum filme ou conteúdo de terror. Nosso cérebro começa a imaginar mil criaturas na escuridão, ou seja, ele está enviesado pelo terror. Porém, ao ligarmos a luz, percebemos que não tem nada de errado, e era só a nossa imaginação brincando com nós. Ao analisar a paranoia dessa forma, eu chego até a pensar que o contrário de coragem não é covardia, mas sim a paranoia. Porque coragem é o mesmo que saber lidar com as coisas de frente, mas a paranoia é o contrário. Paranoia é você negar as coisas, negar a realidade inventando uma outra na sua mente. Lembrando que as paranoias podem acontecer tanto com coisas ruins quanto coisas boas. Às vezes, pessoas entram em um mundo de paranoias que se comparam a mundos de fantasia por não conseguirem enxergar a realidade como ela é. Por exemplo, as pessoas que acreditam em mitologias ou misticismos. Essas são pessoas paranoicas que inventam uma realidade para não ter que lidar com a que tem. Ou seja, paranoia é a resistência que usa da sua imaginação para não atualizar suas crenças. Você fica sempre em uma infantilidade, onde só enxerga as coisas que gostaria que fossem verdade. Resumindo, a paranoia é a criação de um sistema de defesa emocional, onde você tenta se convencer de que algo ruim vai acontecer contra você, por você sempre ser a vítima. Ou tenta se convencer de que algo ruim vai acontecer com o objeto que você agiu com negligência. Por exemplo, o Lula Molusco com Bob Esponja. Ele foi negligente com ele e agora tá se culpando e culpando ele por isso. E também existe a paranoia
como defesa emocional, onde você cria o seu mundo perfeito, onde fadas existem e a lei da atração funciona. Não, eu não tô jogando ninguém, tá? O episódio continua e as paranoias do Lula Molusco começam a piorar, a ponto de que ele começar a criar ilusões e não conseguir relaxar por nenhum momento. Aquela ideia de que o Bob Esponja vai destruir o Siri Cascudo toma conta da mente dele de forma tão irracional que ele não consegue deixar de checar a todo momento como o restaurante tá. Você terminou seus afazeres? Você terminou seus afazeres? Você terminou seus afazeres? Essa frase incomoda tanto o Lula Molusco porque ele mentiu que tinha afazeres. E toda vez que o Bob Esponja pergunta isso, o lembra da quebra de crença que ele tem com si mesmo. Ou seja, isso virou um gatilho. Lembra ele da traição que ele cometeu. Ele projeta nessa fala a própria moral quebrada. E a cada vez que isso é falado, é mais uma estacada no peito e na mente. As paranoias crescem por causa da mentira. Ele vai tão longe nisso que ele começa a culpar o Bob Esponja pelas coisas que ele pensa, projetando no Bob o seu pensamento maligno. Ele tem tanta certeza de que o Bob Esponja apronta que fica doidão. Me forçando a voltar cada vez que você apronta aqui. Mas eu não fiz nada. Pode ser que não tenha aprontado ainda, mas vai fazer isso. Vai sim. Isso aqui não tem outro nome, isso aqui é culpa. O motivo da paranoia toda é simplesmente ele ter mentido pra ficar de folga enquanto o colega dele tava sozinho. A questão aqui é que ele só ficou com essa paranoia toda porque ele tem ética. E ao mentir pro amigo só pra ter uma folga, ele quebrou uma crença muito forte dentro dele. Ele rompeu a sua própria moral. E isso foi transformado em culpa. As paranoias por culpa só podem crescer em pessoas que têm um grande senso de moral e quebram essa moral. Por exemplo, uma pessoa que se considerava muito fiel e acabou traindo seu namorado ou namorada. E agora, essa mesma pessoa começa a suspeitar que o namorado está traindo. O que essa pessoa está fazendo é projetando a própria culpa na outra pessoa, porque ela não consegue admitir pra si mesmo que quem traiu foi ela, e não seu parceiro. Mas, novamente, esse tipo de paranoia só cresce em quem de fato acredita ter corrompido um grande senso de moral. Porque se uma pessoa finge ter ética, mas não liga por ter traído, vai tudo continuar normal e vai continuar mentindo. Agora é importante ressaltar que nem sempre uma pessoa tem paranoias porque fez algo de errado. Não fiquem paranoicos quanto a isso, tá? Eu não quero nem pensar numa certa pessoa que esteja fazendo sei lá o que, não me importa. Ok, essa cena aqui é bizarra. Ele se afunda tanto nessa paranoia que mais cenas bizarras acontecem com ele dentro da banheira. E ele não consegue ter um minuto de sossego e corre novamente pro Siri Cascudo. Só que a realidade é inegável. Por sorte, ele não entrou em um estado mais profundo de paranoias, onde ele poderia ter alucinações. Na verdade, ao se deparar com a realidade, ele percebeu que as coisas que ele estava imaginando eram apenas isso, imaginação. Eu acho que quando você entra em um estado mais profundo de paranoia, aí você tem que começar a usar remédio e se tratar em psiquiatra. Mas eu também penso que enquanto suas paranoias forem leves, dá pra você se curar sozinho. Basta você conhecer a si mesmo e saber o que você fez ou o que tá acontecendo. Basta encarar a realidade, né? Eu acho que a melhor forma de lidar com a paranoia é adquirindo o hábito de pensar onde você tá e sobre o que você tá fazendo e não se importar em pensar com coisas que podem ou não acontecer, e nem com coisas que já aconteceram. Não tem nada melhor do que focar no momento, focar no que você tá fazendo, e não tem jeito, é um hábito, é uma coisa que você vai ter que se obrigar a fazer, e vai ser chato de fazer, mas você vai ter que fazer, se você quer ter uma vida melhor. Importante ressaltar que uma mão amiga também pode ser de grande ajuda, pra te trazer justamente pra realidade novamente. Como eu disse no meu vídeo de apenas um show, onde o Rigby fica bem paranoico. Se você quiser assistir, tá no comentário fixado. Olha só, esquecemos de virar a placa de fechado para aberto. Ao final desse episódio, a gente conclui duas coisas. A primeira é que deixar de analisar a realidade como ela é vai te deixar paranoico. E a segunda é que nunca é demais agir de acordo com a ética e a moral, principalmente se você tem um grande senso moral. Pois, quando você tem uma ética inquebrantável, nunca deixará que nenhum acontecimento perturbe a sua alma.